Você já estudou vários livros, você estudou o seu mapa, um mapa de parentes, de amigos, até que chega o momento que você finalmente vai atender. E atender coloca você diante de situações que livro nenhum vai te treinar para isso. Então eu vim falar um pouco sobre esses problemas que você enfrenta, problemas éticos, problemas de se colocar quando você finalmente está diante de um cliente. Bom, em primeiro lugar, os seus primeiros clientes necessariamente serão amigos, conhecidos, e não adianta dizer que não pode, porque ninguém vai olhar para a tua cara na rua, você vai colocar a sua cara na internet e ela já vai virar para você e querer te dar dinheiro para você treinar a leitura de mapa com ela. É complicado. Quando você frequenta uma escola, você tem a oportunidade, muitas vezes, de fazer um atendimento com a supervisão de alguém. Aí essa questão pode ou não pode? Como é que eu faço? Olha, eu acho que pais e irmãos é muito complicado, porque mistura muito. E eu acho que amigos, conhecidos, depende. E aí você vai entender a lógica de pais e irmãos. Porque algumas pessoas, por temperamento e também pela relação que ela tem com você, elas vão saber separar as coisas, elas vão conseguir te colocar nesse papel de autoridade temporariamente e respeitar o que você tem a dizer, porque você vai dizer coisas que não pertencem ao escopo daquela amizade. Algumas coisas podem soar como indireta, então se você tiver uma relação ruim com a pessoa, ela vai achar que você está se aproveitando. Outras coisas vai parecer que você está usando as suas informações privilegiadas de amigos, então você tem que conseguir criar esse espaço de neutralidade, de autoridade, pelo menos durante aquele momento. Isso é difícil, não é todo amigo. Tem amigos próximos que você consegue fazer isso, consegue criar o distanciamento. Tem uma pessoa que é teu vizinho, que tem uma relação distante com você e você percebe que a pessoa não vai aceitar, não vai ouvir. Então, é uma coisa de feeling mesmo, de saber como você consegue ter essa relação e você pensar também nas consequências que isso terá na relação. Se é um amigo que a partir daí vai te ver sempre como astrólogo, vai estar sempre pedindo coisas, você vai ter que colocar um limite, se você vai ter que se afastar. Então, é meio como a dúvida do psicólogo atender um paciente ou não. E aí, quando você atende as pessoas, quando você se coloca nessa posição, pelo menos durante aquela hora, durante aquele atendimento, você está servindo a pessoa, você está no time dela. Você vai falar coisas para ajudá-la, para que ela tenha estratégias de lidar melhor com seus problemas, para que ela possa sair dali uma pessoa melhor do que entrou. Então, por exemplo, nesses meus anos, tive dois casos de pessoas que eu tive que não atender. Tive que, uma delas acabou sumindo e a outra eu tive que virar e me recusar a atender. Por quê? Porque no processo da negociação de fazer o mapa, elas foram tão desagradáveis, a coisa ficou tão tensa que o que eu percebi? Eu percebi que eu não conseguiria mais jogar no time delas. As pessoas me atraíram uma antipatia, uma má vontade, e como astróloga eu não podia entrar nessa leitura com essa atitude. Eu percebi que eu não poderia mais lidar com isso, eu não conseguiria mais jogar no mesmo time que ela. E aí, sobre essa questão de jogar no mesmo time que a pessoa, você tem que estar favorável a ela, você tem que dizer coisas que a ajudem. Então, eu acho que é muito complicado que você coloque as coisas de uma maneira que a pessoa saia pior do que ela entrou. As pessoas procuram um astrólogo para resolver uma crise, para esclarecer uma dúvida. E assim, o astrólogo védico necessariamente ele tem uma atitude religiosa, ele acredita em karma, encarnação, em dharma. Então a gente acredita que a leitura faz parte desse processo de crescimento da pessoa. A gente acredita que nenhuma encarnação é uma encarnação aleatória, que os
planetas não estão fazendo um aspecto ruim, como se fosse uma grande cilada cósmica, que mesmo os aspectos mais difíceis têm uma razão de ser, eles servem ao propósito daquela alma naquela encarnação. Então, mesmo sendo um mapa difícil, um aspecto difícil, o astrólogo tem que ver aquilo de uma maneira de crescimento, uma maneira do ponto de vista da pessoa. E não ver nem por um lado você está ferrado, você está sendo castigado, você não vai dar em nada, assim como não pegar uma coisa do lado ruim. Nossa, você é um mau caráter, você não é esforçado, você não faz as coisas direito. Então, por isso que a gente vê num sentido de crescimento, num sentido de que realmente a pessoa saia dali mais feliz. Eu acredito que isso faz parte da nossa obrigação. Você não precisa mentir, mas tente ver isso num aspecto de crescimento. Se você vai falar uma coisa horrível, uma limitação, tenta ajudar. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente melhora? Como encarar isso de uma maneira mais positiva? E, por fim, eu queria falar sobre coisas que eu acho que são extremamente negativas, que são, você não consegue levar aquilo para um positivo. Então, eu acho que nesse sentido, há coisas que talvez você não deva dizer. Se não tem solução, se você só vai estragar o dia da pessoa, se não há sentido em falar aquilo, ela não te perguntou, também você não precisa. Eu vou falar um caso que eu ouvi. Eu já atendi algumas pessoas com traumas de leituras, mas um caso mais grave que eu ouvi foi uma mãe que fez uma leitura quando os filhos estavam pequenos, uma leitura de astrologia védica, e esse astrólogo predisse que uma dessas crianças, quando atingisse uma idade que era várias décadas depois da leitura, ela iria morrer. Olha, teu filho com tal idade vai morrer. E assim, ela passou décadas sendo atormentada por essa profecia, esse fantasma. No que isso ajudou essa mulher? Nada. Então, assim, é uma leitura que não fez sentido. Ainda bem que eu não sou capaz de predizer uma coisa dessas, e se eu fosse capaz, eu também não diria. Então, é nesse sentido que eu falo de coisas que tragam crescimento, que você tenha responsabilidade. Como eu já disse outras vezes, você vai interferir no karma dessa pessoa, você vai interferir em decisões, em maneiras de encarar a vida. Qualquer leitura de astrologia, por mais que no momento a pessoa possa fazer uma cara de que não gostou, de que não levou a sério, tenha certeza que ela vai levar as tuas palavras ao longo da vida dela. Ela vai morrer com aquilo que você disse no coração dela. Então tenha muita responsabilidade antes de se meter a atender as pessoas. Eu acho que vale mais você fazer uma leitura que não seja tão impressionante do que você fazer uma leitura com previsões, com colocações negativas, que vai fazer com que essa pessoa viva pior. Eu acho que nós vivemos numa época que as pessoas já apanham bastante. Eu acho que uma pessoa que se propõe a fazer uma leitura, ela precisa muito mais de acolhimento, de compreensão, de amor, do que você vir apontar o dedo para as falhas dela, tá bom? Eu espero que isso tenha te ajudado.